aula que complementa muito as aulas de relatório social, mas sob outra perspectiva. Por que eu digo isso? Porque quando a gente elabora um relatório social, nas aulas de relatório social a gente aprendeu isso, né? A gente está falando do relatório que o assistente social elabora. E quando nós estamos falando de relatório em equipe, a gente não contempla só o assistente social, né? E o próprio nome já diz, é uma equipe, que pode ser 2 categorias, podem ser 3, podem ser 4, podem ser uma equipe, pode ser uma equipe muito grande, e às vezes elaborar relatórios nessas condições suscita muitas dúvidas, mas aqui nessa aula a gente vai refletir um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre essas possibilidades, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Quero dizer também que essa aula terá, né, esse módulo bônus, ele vai precisar ficar gravado aqui, ele vai ser também uma forma de vocês revisarem, né, a aula de relatório social, e a partir de agora eu vou compartilhar a nossa tela para que a gente comece a aula em si. Tudo bem? Obrigada por estarem aqui, por estarem no curso Elaboração de Documentos Técnicos, e eu fico à disposição sempre. Vamos lá. Bom, começamos. Gente, olha bem, essa é uma aula complementar, então a gente vai aqui conversando e vocês já vão entendendo um pouco de que maneira, né, esses relatórios eles se conectam com os relatórios em equipe, tá certo? Eu espero que fique bem elucidado e que a gente possa, a partir dessa aula, ter outra visão e tentar também seguir essa normatização que já está posta para nós assistentes sociais. Mas, às vezes, eu percebo que a gente acaba querendo não fazer ou achando que essa normatização ela não é tão importante, a Resolução 557 não tem assim, aplicabilidade, é como se a gente quisesse deixar isso para lá. Mas eu penso que isso não dá para acontecer, porque se a gente acaba esquecendo dessas resoluções, se a gente acaba deixando para lá, se a gente acaba achando, é muito difícil, não vou conseguir, de fato, os nossos documentos eles vão se misturando muito e eles vão perdendo a essência, né, do que a gente quer comunicar. A cara da gente na nossa profissão, ela precisa ser cada vez mais reafirmada quando nós estamos conversando, né? Que relatórios eles são um produto emitido não só por Celisa, mas os relatórios são emitidos por Celisa assistente social, ou seja, eu faço parte de uma categoria profissional. E eu preciso a todo momento ter cuidado com isso para que a minha representação de categoria profissional esteja compatível com o que eticamente, com o que a missão e o juramento que eu fiz, né, ao concluir o curso, e principalmente de acordo com as atribuições e as competências descritas na Lei de Regulamentação da Profissão e com todo o aparato teórico, metodológico que nós também precisamos estar perto, né? A gente precisa também trazer para perto dos nossos relatórios para que eles sejam um documento que materialize o que é o serviço social. Então, como o assistente social precisa proceder quando o relatório é feito em equipe? Gente, a primeira questão que eu trago é que é a mais importante, na verdade, né? Porque o Cefes, o nosso Conselho Federal de Serviço Social, desde 2009, o Cefes ele já organizou a Resolução 557, e essa resolução diz respeito justamente aos documentos emitidos em equipe interdisciplinar, e aí a gente sabe que outros também, né, multidisciplinar, interprofissional, outros nomes também, não do mesmo conceito, mas trazendo aqui para uma perspectiva mesmo de totalidade, a gente sabe que o assistente social ele integra equipes, e as equipes interdisciplinares foram o foco dessa resolução. 557, que disciplina a respeito da emissão de documentos técnicos em que o serviço social esteja participando.
de uma equipe interdisciplinar. Então, a resolução ela é muito curta, ela precisa ser lida por todos nós. Se você, assistente social, está vendo esse curso e ainda não leu, ainda não teve contato com a resolução 557, eu te aconselho a fazer isso o mais rápido possível. E o PDF dessa resolução vai estar aqui, abaixo da aula, vai ter a parte de materiais, e você pode ir lá e baixar o PDF. São 2 páginas, você lê tranquilamente, rápido, mas eu também não aconselho que você leia apenas uma vez. Eu acho que a nossa eterna busca precisa ser pela interpretação mais refinada do que a gente lê, e muitas vezes essa interpretação mais refinada, esse entendimento, essa compreensão, só vai se dar depois de múltiplas leituras, depois que a gente socializa essa leitura com o outro, depois que a gente discute em equipe o que mais fez sentido, o que não fez tanto sentido, depois que a gente tenta elucidar dúvidas que possam surgir, e aí eu convido vocês a conversarem com o CRES, né? Porque a gente acaba, às vezes, tendo um discurso, porque o CRES é muito distante, porque eu não consigo, né, ter nenhum benefício diante da anuidade que eu pago, e eu percebo que né, muitas vezes as pessoas falam assim, eu percebo, Celisa, que não é uma coisa que é um investimento. Então, muitas vezes nós também somos responsáveis por essa falta de diálogo no momento em que a gente não se aproxima, né? No sentido de tirar nossas dúvidas, de estar interagindo. Eu acredito que o entendimento da resolução 557, ele não se dá de imediato, ele precisa ser pensado, ele precisa ser precisa ser refletido, tá bom? E a minha sugestão é que vocês façam isso, e também com sucessivas leituras, e se possível, ou se precisar, vocês possam contar aí com profissionais do CRES para elucidar cada vez mais essa interpretação. A resolução 557, gente, ela traz, primeiramente, antes de determinar qualquer coisa, a resolução ela traz uma informação que é a seguinte, do trabalho interdisciplinar. Ela diz, né, que o assistente, sempre que possível, essas equipes, né, que se chama na resolução de multiprofissionais também, bem como incentivar o estudo interdisciplinar, ou seja, primeiro, antes de dizer qualquer coisa sobre documentação técnica, você faz essa ponderação. E aí a gente percebe que, em sequência, a resolução vai dizer para nós que determinados instrumentos ou documentos, como a gente prefira chamar, eles são atribuição privativa do assistente social, a exemplo do estudo social, que é um instrumento técnico, um processo metodológico que a gente se utiliza a alguma resposta sobre determinada realidade social, e o parecer social, que é a opinião técnica emitida por assistente na matéria de serviço social. Então, considerando essas atribuições privativas e considerando que existe a importância de um trabalho interdisciplinar, porque isso é a situação essa é a situação que nós estamos hoje na atualidade, o Cefes ele diz o seguinte: existe a necessidade de se haver um respeito aos limites éticos e técnicos das profissões envolvidas em determinada equipe, ou seja, das profissões que compõem determinada equipe. E como é que isso acontece, Celisa? Celisa, acontece da seguinte forma: quando a gente atua nessas equipes, é necessário que o assistente social esteja conectado ao que dispõe as suas leis regulamentadoras, ao que dispõe o Código de Ética, ao que dispõe a Lei de Regulamentação da Profissão. Ou seja, se você vai estar numa equipe interdisciplinar, ou multiprofissional, ou transdisciplinar, é importante, além de você saber a diferença entre esses conceitos, que você se aproprie do seu papel ali naquela equipe, né, trazendo para a análise, e aí eu acho que todos nós, quando a gente ingressa num trabalho novo, quando a gente ingressa, sempre se lembrar que essas leituras, esses estudos, essa
reafirmação do nosso projeto ético-político também perpassa por a gente entender qual é o nosso papel ali dentro daquela equipe. E aí a gente vai alcançar e entender quais são os limites que a gente tem, tanto legalmente quanto tecnicamente, como da forma normativa mesmo. Como é que a gente vai ter limites ali? O que é que eu não posso responder, que vai já entrar na seara do outro colega? O que é que, para mim, é necessário responder naquela equipe? Assim, de que forma eu posso contribuir? Qual é o meu papel? Isso, gente, é um exercício. Muitas vezes, quando a gente chega numa equipe interdisciplinar, não há esse procedimento operacional padrão, né, que a gente chama de POP, ou seja, não há lá ainda algo definido sobre as atribuições do assistente social, sobre o papel do assistente social, sobre a importância ali, ou sobre como o serviço social contribui naquela equipe. Às vezes somos nós que vamos fazer isso, somos nós que vamos dar essa cara, a gente que vai ter que estudar, a gente que vai ter que se debruçar, tá certo? E dessa maneira, eu penso que a lei de regulamentação de profissão, o código de ética e, claro, trazendo os documentos norteadores dessa equipe que a gente vai trabalhar, que geralmente já tem, né? As equipes, elas, em saúde, em assistência social, a não ser que sejam serviços muito novos, que estejam começando agora, elas já têm um material de embasamento teórico, né, do serviço em si. Então, a gente pega isso, coloca nossas leis ao nosso lado e vai fazendo o nosso próprio plano de trabalho, né? Se assim eu posso dizer. Talvez não seja esse nome que sua equipe vai utilizar, mas o que eu estou querendo dizer é que você precisa, enquanto assistente social, entender o que é que você vai fazer ali, né? E isso não vai ser dito pelas outras pessoas. Você é que tem que descobrir também. Tá certo? Então, diante dessas ponderações, eu posso dizer que a Resolução 557, ela traz a necessidade de um profissional de serviço social respeitar seus limites éticos, técnicos, na hora de elaborar documentos em equipe, e de que forma isso vai acontecer, né? A gente vai ver que a resolução diz o seguinte: no atendimento interprofissional, a avaliação e discussão da situação poderá ser conjunta, ou seja, todos da equipe poderão realizar uma discussão, poderão realizar uma avaliação, poderão realizar, vamos dizer assim, pensar a respeito daquela situação ali, e respeitando principalmente a conclusão manifestada por escrito, sempre, né, por todos os colegas que compõem essa equipe, por todas as profissões, a gente tem que sempre respeitar a conclusão manifestada pelo outro. E com relação a nós, assistentes sociais, essa conclusão, ela precisa estar destacada dentro do documento técnico de forma separada dos outros profissionais. Ou seja, a gente precisa delimitar numa análise própria do serviço social, ali daquele documento técnico, a gente precisa dizer qual foi o âmbito da sua atuação, qual foi o objeto do estudo social, quais foram os instrumentos que eu utilizei, qual foi a análise social que eu consegui fazer diante daquela realidade, e outros componentes que, segundo o Cefes, né, podem e devem estar contemplados na opinião técnica, ou seja, para que a gente entenda como um relatório em equipe funciona e qual é a nossa formatação, vamos dizer assim, que aqui eu não falo formatação com relação ao Word ou ao LibreOffice, não estou falando disso, é uma formatação que eu digo com relação ao nosso raciocínio. Qual é o nosso raciocínio e qual é a nossa contribuição nessa análise técnica que vai ser separada no documento técnico? A gente vai ver isso agora. E aí, vamos lá. Primeiro, eu acho que para você operacionalizar esse negócio de fazer uma análise técnica separada, você precisa primeiro discutir com sua equipe a respeito dessa resolução do Cefes, ou seja, a equipe técnica, uma equipe formada, por exemplo, por 5 categorias profissionais, ninguém está ali e é obrigado a saber que existe uma resolução do seu Conselho Federal que informa que você, enquanto assistente social, vai precisar elaborar documentos em equipe e
levar, né, nesses documentos algumas particularidades, ou seja, você vai precisar, de certa forma, respeitar algumas determinações, né, e orientações. Então, ninguém é obrigado a saber disso. O primeiro passo que você tem que pensar, né, em fazer quando o assunto é a elaboração de documento técnico em equipe, é você chegar na equipe e, se ela não conhece ainda a resolução, você apresentá-la. E, para isso, é necessário, como eu falei alguns minutos atrás, conhecer muito, né? Saber o que você está dizendo, mostrar a resolução, ter lido, ter procurado, às vezes, elucidar as dúvidas que você pode ter ficado na leitura inicial. Então, assim, não basta só você ler uma vez e achar que já conheceu e que já sabe como operacionalizar essa resolução. Não funciona dessa forma. Eu acho que essa resolução, como eu disse há pouco, é uma resolução onde a gente vai tentando construir esse documento conforme está solicitado ali, conforme a orientação do Cefez, mas, apesar de tudo, não é uma construção solitária. A gente precisa partilhar. E eu acho que apresentar essa resolução para a sua equipe é o primeiro passo. Claro que você pode chegar numa equipe onde já exista se utilize já pelos assistentes sociais que passaram antes de você, provavelmente já se utilizasse essa formatação de relatório, já se utilizasse essas análises separadas. Se já conhecerem, ótimo. Mas, se não conhecerem, cabe a você apresentar, tá certo? E aí vocês vão conseguir compreender, e as pessoas, né, que eu digo, vocês, a equipe inteira, vai conseguir compreender que essa determinação, ela não é da sua cabeça. Ela já é uma orientação há 12 anos da profissão de serviço social, e aí a gente vai conseguir, num diálogo, definir quais são as melhores alternativas. Não concordam comigo? As melhores alternativas para construir esse documento. Tá certo? Dessa forma, eu acho que a gente tem que ter especial atenção, gente, e o slide mostra esses três itens que eu estou destacando, com 3 situações aqui, que são o título do documento, ou seja, quando a gente faz um relatório social, a gente aprendeu lá nas aulas de 1 a 5 desse curso, que o relatório social é um produto de um estudo social emitido pelo assistente social, tudo bem. Mas, quando a gente faz um relatório em equipe interdisciplinar, manter esse título provavelmente pode afetar, né, de uma certa forma, os outros colegas, e aí isso também pode ser considerado e colocado pela equipe numa reunião prévia, né, para definir, porque assim, o título do documento diz muito sobre ele. Se eu coloco relatório social e eu não se tem outra ideia, a equipe não propõe nada e também não se sente prejudicada em que o nome do relatório seja relatório social, tudo bem. Mas assim, é importante que vocês tentem ponderar, né? Será que poderia existir outro nome, outro título para esse documento que contemplasse melhor a equipe? Essa é uma pergunta que eu faço a você nesse momento, e aí você pode levar para a sua equipe para conversar. O segundo ponto, que eu acho que a gente tem que ter especial atenção, é a estrutura e a redação do documento. Nessa resolução 557, o Cefez diz, né, que a gente precisa delimitar na análise algumas coisas, na análise do serviço social. Mas e o resto do documento? Como é que a gente organiza? Né? Vocês viram aqui, nas aulas de relatório social, algumas ideias, alguns exemplos, mas agora eu faço essa pergunta a você. Qual é a estrutura que você acha que seria mais adequada para um relatório em equipe, considerando essa particularidade das análises separadas por profissão? Nessa aula, a gente vai ver ainda uma possibilidade, né, de estrutura, tá bom? E aí vocês vão também conversar com a equipe de vocês para ver o que é que para eles e para todos faz mais sentido. A terceira questão que a gente tem que ter muita atenção, que é a principal, é justamente separar as análises, né? E aí, se você fizer parte de uma equipe que não tem essa necessidade, por exemplo, se você compõe uma equipe com um médico, com um fisioterapeuta, com um enfermeiro e você, assistente social. Será que nas profissões deles existem vamos dizer assim, normativas a esse respeito da documentação técnica? Creio que não. Mas aí vocês vão elucidar juntos
como é que vocês vão separar essas análises, né? Então, cada um vai fazer a sua, ou você vai separar a análise do serviço social e o médico e o enfermeiro e o outro profissional também não, né? Vão fazer um relato mais condensado, todo mundo junto, e aí no final se dá uma consideração final com sugestões, enfim. Você vai ser a única pessoa que vai separar essa análise. O ideal seria que todos seguissem esse mesmo padrão, mas isso também não é obrigatório, né, gente? Considerando que temos uma normativa e a outra categoria que trabalha com a gente pode não ter, eu não vejo por que também a gente ficar engessando. Mas eu acho que fica mais organizado, fica mais, talvez, até para o leitor mesmo, que vai fazer a leitura desse documento lá na frente, quando vocês enviarem, talvez essa organização de análises separadas fosse bem mais rica, né? Se a gente for pensar, eu concordo que sim, é mais rico você ver separadamente a análise de cada profissional. Então, eu penso que a gente tem que ter especial atenção com esses 3 pontos. E eu quero, por último, dizer uma questão que é muito perguntada para mim e que eu vejo nos Instagrams e nas conversas de outras professoras, de outras assistentes sociais, também a mesma coisa. Relatório psicossocial. Isso não contempla mais, né? É uma discussão que a gente já vê em outros espaços e que eu acho que eu concordo e acho pertinente eu também deixar aqui registrado o porquê dessa palavra psicossocial não estar tão alinhada com os nossos projetos, né, atuais de profissão, com o nosso projeto profissional atual, com o nosso projeto profissional com um compromisso maior com os princípios éticos. Relatório psicossocial, gente, por mais que possa parecer algo tão simples de dizer assim, é a junção, é o relatório elaborado por psicólogo e assistente social. Relatório psicossocial é isso, né? Muitas pessoas têm essa ideia, e eu também já usei muito esse título. Né? Antes da resolução 557, eu já atuava como assistente social e muitas vezes eu elaborei relatório psicossocial. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é uma perspectiva. Não quer dizer que eu, Celisa, estou impondo, estou determinando, estou dizendo aqui que não há condição desse nome ser usado. Eu, Celisa, compartilho com vocês a minha visão com base no que eu já li sobre isso e também um pouco mais alinhada, né, com o posicionamento do Cefes, tá? Que também tem esse posicionamento, pelo menos em uma das publicações de 2020 deles, a gente viu que eles citaram essa situação, né? Essa realidade, né, dos relatórios sociais, dos relatórios psicossociais serem relatórios, vamos dizer assim, que não tem mais essa viabilidade. Então, qual é a posição do Cefes, né? Qual é o comentário que o Cefes fez, melhor dizendo, dentro de uma das publicações que é referência aqui desse curso, que é aquela publicação de 2020, que eu já mostrei para vocês lá na aula 1 de relatório. O que é que o Cefes contempla em uma dos seus comentários naquela publicação? Ele diz o seguinte, que relatório psicossocial remonta a uma época, né, na década de 50 do século passado, em que o assistente social, em que o serviço social era uma profissão chamada a determinar, por exemplo, a dar pareceres sobre o comportamento, sobre o viés mais psicologizante da pessoa que ele estava atendendo, né, que o profissional estava atendendo. Então, isso vem muito daquela época que o Serviço Social norte-americano implanta, né, faz uso do estudo de caso, o estudo social de caso, ou o estudo de caso, como chamem. E esse estudo de caso, gente, esse serviço social de casos, ele tinha esse objetivo de trazer para o indivíduo, né, para o assistente social, melhor dizendo, trazer respostas para o seu empregador a respeito do comportamento, a respeito da inadequação ou não daquele sujeito, a respeito da questão moral, né? Querendo, assim, vamos dizer, problematizar o seu subjetivo, as suas atitudes, como sendo inadequadas ou impróprias para aquela realidade social.
E aí, gente, vem essa questão do ajustamento, do desajustamento, ou seja, se fulano não cumpre essas, vamos dizer assim, esses requisitos, ele é uma pessoa que está fora desse contexto social saudável, né? Então, aí a gente traz muito essa questão da psicologia para a nossa prática, e vocês sabem que relatório psicossocial surge desse momento. Né? Não porque o psicólogo estava com a gente, não. O relatório psicossocial surgiu para delimitar documentos que eram produzidos pelo assistente social nessa perspectiva. E aí eu acho que realmente, quando a gente vai olhar para essa fase da história do serviço social, a gente percebe que hoje, por mais que a gente queira, né, trazer uma repaginada para esse termo, dizer que relatório psicossocial é o relatório que é composto, é elaborado por duas categorias profissionais, que é a psicologia e o serviço social, isso não faz sentido, se a gente for pensar realmente nesse outro momento. E aí que eu percebo que essa discussão ela ainda tem muitos embates e devem ter pessoas que defendem o uso desse termo nos relatórios entre psicologia e serviço social, mas eu penso que eu prefiro, eu contemplo, aliás, eu contemplo não, eu concordo com essa visão de que esse termo não é, né, é um termo que se alinhe com a nossa prática atual. Então, eu lembro que desde 2009, quando a gente recebeu a notícia da Resolução 557, a equipe que eu trabalhava imediatamente a gente percebeu que aquele termo não ia mais contemplar, já que as análises eram separadas, que a gente iria ter que mudar a nossa forma de escrever um pouco, a gente também sinalizou na época uma preocupação com o título. Ainda ficamos algum tempo usando relatórios psicossocial, mas logo em seguida a gente mudou um pouco, né? Começamos a colocar relatório técnico, começamos a colocar relatório de acompanhamento, e assim a gente foi se desvinculando desse nome, né? dessa questão aí do relatório psicossocial. E é uma sugestão que eu faço para vocês. Aí vocês veem se realmente vocês concordam comigo, né? E aí eu venho para trazer também quais seriam as minhas sugestões, quais seriam as sugestões de título de documentos feitos em equipe, considerando a não utilização do termo relatório psicossocial. Eu coloquei aí 4 nomes, 4 títulos possíveis, que eu acho importantes a gente pensar, que é relatório técnico, estudo técnico, relatório de acompanhamento, quando você fizer parte de uma instituição onde se faça o acompanhamento, né? Se você não é uma pessoa que atua com equipes em situações de acompanhamento de indivíduos ou de famílias, esse terceiro não seria o seu caso, né? Não seria o mais ideal para vocês. E o quarto, relatório multiprofissional, que é um termo que foi indicado na Resolução 6 do Conselho Federal de Psicologia, quando esse conselho ele faz também uma resolução para a finalidade de subsidiar a elaboração de documentação técnica que é elaborada pelo psicólogo. Então, o Conselho Federal de Psicologia, em 2019, nos traz essa resolução, nos apresenta, né, apresenta à sociedade essa resolução, apresenta a categoria dos psicólogos essa resolução, e eu penso que a gente do serviço social tem muito a aprender com esse documento. Então, se você acha, né, relatório multiprofissional, que é um termo mais amplo, que você consegue visualizar, né, que na sua equipe esse termo cabe, eu considero bem importante também. Ainda falando dessa questão da resolução do Conselho Federal de Psicologia, gente, eu percebo que nós do Serviço Social podemos e devemos beber dessa fonte, que é uma resolução mais nova do que a nossa, é uma resolução mais completa, no sentido não de dizer qual é o objetivo, né, de um relatório técnico emitido em equipe, mas considerando que a resolução traz mais detalhes sobre qual é a forma, a estrutura de um documento técnico que o psicólogo elabora junto com outros profissionais. Então, como nós, do serviço social, geralmente temos
vamos dizer assim, a participação, né, o acompanhamento, estamos próximos da psicologia em muitas das equipes, eu acho que diria que a maioria das equipes que nós integramos tem a participação do psicólogo. Eu acho que a gente pode muito bem beber nessa fonte. E eu indico que, se você é assistente social e tem um psicólogo em sua equipe e que ainda vocês não partilham sobre essa questão de documentação técnica a partir das resoluções dos conselhos profissionais, que vocês possam parar e ler essas resoluções com calma para traçar estratégias de organização dos relatórios daqui para frente, tá certo? Essa resolução, como eu disse, é mais completa. Vocês vão ver que a resolução traz, a de psicologia, né, que eu estou falando, traz ideias de uma formatação, de uma estrutura desse documento. Então, eu penso que é uma boa você dar uma olhada, tá certo? E agora a gente vai ver, com base nessa resolução de psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, a estrutura, mais ou menos, que a gente pode aplicar para nós, né? Isso aqui, gente, é um exemplo, é uma sugestão. Vocês sabem que eu não trabalho com modelos, eu não sou aquela professora que vai dizer, gente, eu tenho aqui 50 modelos de relatório para vocês, podem usar eles, vocês façam da forma, né? Usem eles e não se preocupem em fazer algo da cara de vocês. Eu nunca vou dizer isso. Então, esse exemplo aqui é um exemplo, uma sugestão que vocês podem alterar, que vocês podem pensar, não, assim ficou melhor, que vocês podem levar para a equipe e discutir, né, e ver o que é que vocês podem alinhar melhor, formatar melhor. Então, não considerem que isso aqui que eu estou mostrando é a verdade absoluta. E eu percebo a importância da gente fazer mais cursos e poder aprender com vários profissionais que trabalham no tema dos documentos técnicos, e eu não sou a única, temos vários profissionais que fazem esse trabalho, a importância da gente fazer esses cursos e tentar abstrair, né? Tentar, de alguma forma, absorver de várias fontes um pouquinho, porque aí a gente forma o nosso próprio método, ou muitas vezes a gente organiza melhor um relatório que esteja de acordo com nossa realidade. Então, assim, pegar um modelo que a professora lá do Rio Grande do Sul me mandou e fazer meu relatório igualzinho àquele, aqui na Bahia, onde eu estou, pode não fazer tanto sentido, porque podem ter dados ali, podem ter tópicos ali, podem ter sugestões de como é que eu posso dizer, de perguntas, ou a própria estrutura mesmo não esteja tão adequada à minha realidade aqui na Bahia. Então, vocês imaginem, eu vou pegar um relatório, um modelo que a assistente social lá do Amapá fez. Aí eu vou trazer para a minha realidade sem alterar nada, só porque é um modelo e eu não vou ter preocupação. Muitas vezes eu vou deixar de inserir informações, porque eu estou tão preso naquela estrutura que eu não entendo, não percebo que eu vou ter informações que, para mim, são importantes e se perderão naquele modelo, porque o modelo é de outra realidade, é de outra política, é de outro espaço de trabalho. Então, eu penso que a gente precisa olhar para os modelos, para os exemplos, de uma forma a tentar enxergar a nossa realidade ali e tentar ajustar, ou seja, tentar melhorar da forma que a gente sabe, tá bom? Então, está na tela o nosso modelo, né? Eu prefiro chamar de exemplo, tá? Vou aqui falando com vocês passo a passo. Isso aqui seria um modelo de um relatório em equipe, tá? Onde a gente primeiro faz sempre, gente, menção aqui à instituição, ou seja, você tem que ter um papel timbrado, você tem que colocar a identificação completa institucional. Depois, o título do documento, que a gente já discutiu aqui nessa aula de hoje, que tiveram aí algumas sugestões, né? Estudo técnico, relatório multiprofissional, relatório de acompanhamento, enfim, um título que contemple essa equipe, e você começa ali com a identificação das pessoas ou da pessoa que você realizou o estudo junto com a equipe.
você coloca alguns dados ali, eu coloquei em azul, né? Que não é só nome, endereço, cidade e telefone, gente. Não se prendam a isso. Isso aí é uma base, é para que a gente possa entender que existem algumas necessidades básicas nesse item de identificação, mas que você pode acrescentar ou suprimir o que você entender necessário, para que sua identificação fique melhor, tá bom? A descrição da demanda é o ponto 2, assim como no relatório social que a gente aprendeu, num relatório em equipe também é importante que se deixe muito evidenciado qual é o objetivo desse relatório, de onde surgiu essa demanda. E aí você está ali vendo que em azul eu coloquei descreva o órgão que foi solicitado, o número do ofício, se houver, e qual foi a data e o que foi solicitado. No item 3, a gente vai poder destrinchar os procedimentos adotados, ou seja, é uma equipe de 5 categorias, né? Quais foram os procedimentos adotados? Serviço social foi visita, a psicologia foi atendimento individual, a fisioterapia foi sessões de físio individual, a medicina foi consulta, foi a realização de exames. Então, os procedimentos adotados para realizar esse relatório foram quais? Você pode colocar aí, né, e a equipe pode acrescentar cada um os seus procedimentos, e, na sequência, você tem a análise, por exemplo, aí desse relatório, seria um relatório entre assistente social e psicólogo. Então, tem o item 4 e o item 5, né, que são as análises separadas. Quando o CERFES, lá na resolução 557, diz que o assistente social precisará elaborar análise separadamente sobre o que fez e quais foram suas intervenções, é aí que está esse momento, né? E aí você pode dizer, mas Celise, eu vou dizer o quê? Como é que eu faço uma análise? Com base em tudo que você aprendeu aqui no curso, com base nas suas avaliações, né, nas suas percepções sobre aquela realidade social, você vai descrever a sua análise, né? Assim como você no relatório social traz as suas informações de um estudo, você vai fazer aqui da mesma maneira, só que você vai, talvez, colocar as coisas mais importantes, lembrando que a gente não precisa ficar só no descritivo, você pode alternar, descreve a realidade e comenta, né? Você já tem que trazer uma opinião técnica também um pouco mais acentuada nessa parte da análise, porque o nome já diz, é uma análise separada, é uma análise profissional. Então, não se atém apenas ao descritivo, tá certo? E aí, gente, se vocês, enquanto equipe, pactuaram que toda categoria que fizer parte da equipe vai fazer sua análise separada, ótimo. Aí vocês iriam só continuar, né, na numeração dos tópicos, quantas vezes forem necessárias, porque se fossem 5 categorias, por exemplo, iria ter 5 análises, não é mesmo? E no final a equipe fecha com uma conclusão. Aí a gente, lembram de parecer social, que a gente fala assim, uma conclusão ela pode ser mais sugestiva ou mais de dar uma opinião geral final. Eu acho que aqui nos relatórios em equipe, a gente vai para o outro lado, que é a sugestão mesmo, sabe? Eu acho que a equipe ela pode sinalizar caminhos, ela pode sinalizar sugestões, e aí vocês consideram, fazendo as considerações finais mesmo, de se vão continuar essa pessoa vai continuar em acompanhamento ou não, se aquele atendimento está encerrando naquele momento, se coloca à disposição. Então, a conclusão ela é o espaço para você dar algumas sugestões, é o espaço para você sugerir mesmo encaminhamentos futuros, para você informar que você vai continuar, ou se você não vai mais continuar enquanto equipe com essa família. A conclusão é isso, são questões mais gerais mesmo, que a equipe partilha para constrói junta. Depois disso, você data o seu relatório e todos os profissionais vão assinando. Aí vocês viram que eu coloquei Salvador, tal data de 2021, Maria Bethânia, assistente social, Caetano Veloso, psicólogo. Isso é porque essa estrutura que vocês estão vendo, eu construí a partir do entendimento que eu estou falando de uma equipe composta por assistente social e psicólogo. Mas se fossem mais pessoas, as assinaturas iriam vir também na sequência. Ok? Então, gente, é isso. Lembrando que esse curso aqui ele é mais focado no serviço social.
Essas observações que eu estou fazendo aqui, elas servem para vocês como um bônus, ou seja, vocês que compraram um curso e que tendem eu acho que a maioria de vocês faz parte de equipes, né, interdisciplinares, faz parte de equipes que têm outras categorias, e eu penso que realmente a gente precisa conversar bastante, pactuar, porque cada profissão tem suas normativas, e eu acho que a gente precisa que isso tudo vá convergindo, sem, claro, deixar de contemplar o limite do outro, ou seja, eu não posso fazer só o que a resolução da psicologia diz e deixar a minha do serviço social totalmente de lado, eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio, tá bom? E é isso. Obrigada a todos e todas que assistiram essa aula. A gente se vê na próxima aula, que são aí mais aulas do curso de documentos técnicos. E obrigada mais uma vez. Um beijo, gente, e tchau, tchau.